Olá, pessoal. Bem-vindo a mais um TEB Talks. Eu sou o José Guilherme, sou CEO da TEB e host desse podcast. E hoje a gente vai falar sobre um assunto bem interessante que eu, particularmente, tenho muita curiosidade, que é a transformação digital aplicado à NR13. Para quem não sabe, a NR13 é uma norma regulamentadora aqui no Brasil. E a gente trouxe um convidado super especial que conhece muito sobre o assunto para a gente conversar sobre esse tema. O Fernando Lescovar Neto, que é o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro naval pela Poli USP, ele é presidente da Associação Brasileira de Soldagem, ABS, ele é inspetor nível 2 de solda, ele tem um MBA na FGV em gestão empresarial, ele é International Welding Engineer, ex-diretor técnico da SGS e atualmente diretor-geral do Grupo Technic. Muito bem-vindo, Fernando, e obrigado por aceitar esse convite. Na verdade, eu me senti orgulhoso de ser convidado para vir conversar com vocês. A gente já tem uma amizade e uma parceria profissional muito, muito longa e eu acredito que muito rica em termos de troca de informações, de troca de conhecimento. E essa é uma oportunidade única que eu não podia deixar de aproveitar e agradecer, né, que a gente está aqui e seguir adiante com esse propósito nosso, que é compartilhar conhecimento, que é também aprender com as outras pessoas, porque a gente acredita muito que parcerias hoje constituem uma base fundamental para a gente evoluir dentro do profissionalismo, principalmente dentro do ambiente industrial. Legal. Não, muito bom, Fernando. Eu fico honrado assim, de você ter aceito o convite. A gente se conheceu, você era diretor da SGS, né, na época que a gente se conheceu, mas você tem uma jornada bem empreendedora também. Agora empreendendo de novo, mas até acho que o primeiro ponto, se você puder contar um pouco da sua trajetória, que é uma trajetória super interessante, aí até eu sei que você já teve restaurante italiano também, já abriu laboratório, vendeu, enfim. Você pode contar um pouco para a gente? Conto, sim. Na verdade, eu nasci em cima de um restaurante. Antigamente, lá na década de 60, eu nasci em 62, naquela época o pessoal ainda tinha o hábito de, no mesmo imóvel, fazer a sua padaria e morava junto, fazia o restaurante, morava no sobrado, né? E foi assim que eu nasci, né? Eu segui toda a minha infância e a minha primeira juventude exatamente em cima de um restaurante, estudando. Eu sou nativo de Piracicaba. E aí a gente depois fui estudar, etc, etc. Dentro desse restaurante, observando a minha família trabalhar, o empreendedorismo foi entrando, né? Foi começando a correr dentro das veias. E aí, nunca mais depois disso, eu deixei de pensar em empreender. Então daí fui fazer em São Paulo, né, a engenharia naval. Aí fui para o Rio de Janeiro, trabalhei na Marinha durante 3 anos. Lá também foi uma outra universidade, entre aspas, né, porque eram navios todos importados e a gente precisava aprender com esses navios. Você já trabalhava com a parte de integridade nessa época ou não? Solda? Na verdade, tangenciava esse assunto. Por quê? Vamos imaginar, né? Essa é uma história até bonita. A gente recebeu, na década de 60, na década de 50, recebeu navios que eram navios americanos e navios ingleses que eram oriundos da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Essas duas nações estavam trocando as suas esquadras e a gente, como aliado, acabou recebendo esses navios. Recebemos os navios, não recebemos os manuais. Então, a função do engenheiro naval dentro da Marinha era, de certa forma, descobrir do que eram feitos os equipamentos dentro dos navios, como eles funcionavam, quais eram os materiais, porque a gente precisava fazer manutenção, trocar peças, muitas vezes fazer uma alteração ou um reparo. E aí a gente aprendia mexendo, de fato, nos equipamentos que vieram com esses navios que eram de fora, né? Legal. Nessa época eu vi todos os estaleiros do Brasil fecharem, né? Fecharam grandes estaleiros da década de 60, 70, 80, eles não deram conta. E aí eu me direcionei para a área de soldagem. Voltei para Piracicaba, fiz todos aqueles cursos de Petrobras, N1, N2 de solda, e me juntei a 2 ex-sócios, né, do laboratório que se chamava Labimate, e lá a gente fez com que o Labimate crescesse de tal forma
que nós fomos comprados pela SGS. Legal. Aí, por obrigação contratual, sempre existe isso em contratos de compra e venda, né? Eu fiquei pelo menos 3 anos trabalhando como diretor técnico na SGS. A partir dali, comecei já a pensar novamente, né? Aquela pulguinha do empreendedor, né? Visto que na SGS eu fiquei como empregado. Sim. Aquela pulguinha começou a já se mexer e aí a gente abriu a Tecnic, que hoje tem 5 anos e está realmente andando muito bem e, inclusive, em parceria com vocês. Legal. Né? Ô, Fernando, e aí o LabMat, o laboratório que vocês abriram, ele era focado nessa parte de... Vocês tinham a parte laboratorial, análises. Isso. Mas vocês já atuavam também com inspeção? Como que estava ligado com o NR13 ou com essa parte até? Isso. Quando eu entrei, o LabMat ele dava uma cobertura do tamanho de um guarda-chuva para avaliação de materiais, avaliação de microestrutura, composição química. Com a minha entrada, a gente expandiu esse guarda-chuva para um guarda-sol, né? E a gente começou a dar cobertura também no que diz respeito a inspeções. Legal. Inspeções não destrutivas, ultrassom, LP, aquelas coisas todas que se faz para verificar justamente a integridade. E aí, isso, de certa forma, daí atingiu o NR13 e a gente começou a trabalhar com o NR13 daí. E aí, para quem não conhece até, você pode explicar o que é NR13, quais são os equipamentos englobados nela, qual que é a importância delas? Pode dar um overview aí para uma pessoa leiga que não conhece muito essa área. Claro. A NR13 é uma norma regulamentadora, ela tem força de lei e é uma norma de saúde e segurança. Não é uma norma de inspeção. Ela vai usar um conjunto de atividades para dar segurança aos operadores, a todo mundo que estiver dentro de uma planta e também dar saúde para eles, ou seja, evitar que haja vazamento, que haja alguma coisa que possa prejudicar o ser humano e, por que não, também o meio ambiente, né? A NR13 ela é da década de 70 e ela vem sendo melhorada ao longo de todos os anos. Existem revisões, melhorias e vão sendo acrescentados novos requisitos para mais sistemas que estão abrangendo a indústria no que diz respeito à segurança. Então, primeiro, a NR13 não fala a respeito de que inspeção você deve fazer. Ela fala, preserve e olhe para a sua indústria ou seu comércio e dê segurança e dê saúde. Para isso, a NR13 vai olhar não somente a qualidade daquele equipamento, eu já vou falar quais são os equipamentos que estão envolvidos, mas ela vai falar também o seguinte, esse projeto foi bem feito? Ele utilizou materiais adequados? Ele foi bem inspecionado durante a sua fabricação? Foi, ok. Ele foi posto em marcha, ou seja, está funcionando de acordo com aquilo que ele foi projetado? Sim, agora então nós vamos fazer inspeções periódicas de 2 em 2 anos, de 1 em 1 ano, a depender da criticidade dos equipamentos. Agora vamos falar um pouquinho dos equipamentos. Que equipamentos são esses? Começou com caldeira e começou com vasos de pressão. E aí a gente abre um espaço rapidinho aqui para contar a história do surgimento dos códigos pressurizados isso é interessante. Do ASME. Isso é muito legal. Muito interessante. Lá no começo do século XX, 1900 e alguma coisa, explodiu uma fábrica de sapatos em Boston. Isso é uma imagem que você vê na internet, inclusive, você digita lá, e lá você vai ver um quarteirão da fábrica antes da explosão. Após a explosão, você vê que só restou a chaminé de tijolos. Todo o resto desapareceu. A partir dessa explosão, a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos, que é o ASME, né, ele disse, nunca mais uma caldeira ou um vaso de pressão explodirão nos Estados Unidos. E cumpriram essa promessa, né? Então eles fizeram um código, ele é composto de inúmeras seções, que vai dizer aquilo mesmo que eu comentei agora a respeito da NR13. O projeto deve ser bem feito, a compra de materiais tem que ser adequada, só materiais realmente bons entram dentro dessa brincadeira, a inspeção tem que ser ok, e a fabricação, né? Por soldagem, rebitagem, calandragem, aquela coisa toda, tem que ser bem feita. Aí então ele ganha um pedigree, digamos assim, um certificado americano lá, que ele foi bem feito,
né? Então perceba que a NR13 ela utiliza todos esses guias, que são guias que a gente pode capturar ao redor do mundo. Então é uma norma regulamentadora, ela tem força de lei, ela vale para todos os vasos de pressão, todas as caldeiras, exceto pequenas exceções, mas vamos tomar isso como uma regra geral. Aí depois foi acrescentado aqueles tanques que armazenam gasolina, petróleo, né? Aqueles tanques redondos que tem um chapéuzinho, né? São tanques atmosféricos, né? E foi acrescentado também a tubulação, que já que você está tomando conta dos equipamentos, caldeira, vasos, as tubulações, que são as veias e artérias que ligam esses equipamentos entre si, também estão debaixo desse guarda-chuva da NR13. Então, periodicamente, as pessoas vão lá e inspecionam, mas ele tem que ter partido legal. E essas inspeções têm mudado muito, porque afinal de contas nós estamos no século XXI. Exato. Né? E aí quando a gente fala de século XXI, tem um grande holofote que volta para tudo isso que você trabalha de uma forma tão competente. Né? Não, então, assim, de maneira resumida, né? Você resumiu muito bem, mas NR13, ela é focada em vaso de pressão, tubulação, caldeira e tanques, isso. Né? Vaso de pressão, qualquer equipamento ali que você tenha uma pressurização tanto positiva quanto negativa, mas a gente vê muito nas empresas, né? Qualquer reator, qualquer ali vaso que é pressurizado para alguma condição de processo, né? Reservatórios, tudo isso se enquadra na NR13. E aí até eu, desde que eu comecei já minha carreira profissional, eu já vejo que tem um avanço gigantesco até na NR13 em si, até na exigência dela, né, do governo. Essa segurança ela ficou muito mais rigorosa para que as empresas elas realmente cumprissem essas inspeções periódicas ou que os projetos estivessem de acordo com as normas, enfim, todas essas boas práticas que você falou. Na sua carreira, você viu muito essa mudança e você pôde acompanhar até... E aí acho que um tema assim, que é legal deixar isso claro, né? Um acidente num vaso de pressão é fatal. Muitas vezes ele é fatal. É diferente, por exemplo, de um motor elétrico quebrar um rolamento, né? A gente muitas vezes fala aqui no podcast, a gente está falando de monitoramento de equipamentos dinâmicos, rotativos, e aí a gente fala de quebra. A quebra de um motor elétrico, sei lá, pode ser um rolamento. Dificilmente ela vai matar uma pessoa. Mas, como você falou, o acidente que a gente teve da caldeira nos Estados Unidos é devastador, né? É um equipamento muito perigoso, é uma coisa que tem que ser tomado muito cuidado com isso. Como é que você viu essa evolução, tanto em termos de acidente, eu não sei se você já acompanhou, já teve histórico de vivenciar esse tipo de acidente, e até de se tornar uma norma que ela fosse mais rigorosa e fosse seguida realmente pelas indústrias brasileiras. A NR13, ela veio, graças a Deus, dar essa cobertura que nós precisávamos há tempos. Eu não tive o desprazer de acompanhar pessoalmente um caso de um acidente, mas como a gente é do meio, a gente participa dentro de ambientes, dentro de comitês, dentro da BNT, para poder fazer, inclusive, a elaboração e revisão de normas, a gente fica sabendo de muitos acidentes. Tá. E esses acidentes, eles acabam se tornando mais catastróficos ainda em duas situações. Quando você trabalha com fluidos gasosos, onde eles são altamente compressíveis e quando eles se rompem, há um deslocamento de ar que parece uma granada estourou, e aí com todas as consequências de uma granada, muitas vezes lança peças a 100, 200 metros de distância, né? E tomara a Deus que ninguém esteja na frente disso. Sim. E também quando ele tem fluidos inflamáveis, combustíveis ou explosivos, ou muito tóxicos. Me ocorreu agora aqui situação com amônia. A amônia é letal para o ser humano, né? Sim. Ela corre atrás da gente, figurativamente, e os vasos de pressão, que são garrafas que contêm amônia, precisam ser muito bem cuidados, para que numa ruptura
você esteja muito longe, então elas são confinadas, ou então que jamais aconteça uma ruptura através dessas inspeções ou monitoramento ao longo do tempo, né? Muitas vezes a NR13 ela não consegue e ela nem tem esse propósito de colocar ali um mecanismo de falha específico e determinar, olha, para amônia em específico, você precisa tomar esses cuidados adicionais. Então, o que eu sugiro sempre? Você trabalhar com conhecimento, que é o primeiro pilar para você olhar para um equipamento, e monitoramento constante. Legal, legal. E aí, nessa parte de monitoramento, que aí você até comentou, né? Um dos pilares importantes da NR13 é esse monitoramento, a inspeção, enfim, tudo que a gente faz para garantir a integridade desses equipamentos. Como é que você vê a transformação digital entrando nesse meio? Conforme eu falei para você, eu nasci na década de 60, eu tenho 62 anos e eu estou maravilhado com o que está acontecendo hoje, né? Finalmente, a gente tem ao nosso alcance um conjunto de informações e dados que permitem trazer para a superfície todas as informações e todos os dados relevantes que ficam muitas vezes ocultos. Sim. Então, você está com o seu equipamento, imaginemos aquele vaso de amônia numa planta, num frigorífico ou em alguma planta alimentícia que tenha refrigeração, que utilize amônia. Então você tem aquele vaso e você está distante do vaso, e você não sabe o que está acontecendo. É como se você fosse, digamos, uma professora dentro de uma escolinha infantil e você não sabe o que aquele menininho está fazendo ali no pátio. Né? Muitas vezes ele está correndo um risco, ele pode estar pisando ali em alguma coisa que ele vai torcer o pezinho dele, mas você não está vendo. Então, o que as escolinhas fizeram? Colocaram câmeras, né? Nós, da área industrial, temos muito mais recursos. A gente não coloca câmera, a gente coloca um monte de sensores, uma série de instrumentos para que a gente possa perceber em tempo real, mesmo à distância, alguma intercorrência que esteja acontecendo. E hoje em dia você acha que existe ainda muitos equipamentos, por serem mais antigos, sem sensores, ou esse cenário ele já mudou? Olha, eu diria que 80% ainda está todo sem instrumentação. Sem instrumentação. A característica da indústria brasileira é que ela é muito antiga. Sim. Né? Nós temos vasos que estão aí operando há mais de 40 anos. Né? Mas aí é um vaso que eu não tenho uma medição de pressão dele, não tenho uma medição de temperatura. Eu tenho por lei que medir a pressão. Mas muitas vezes, conforme eu falei, né, Guilherme, é aquele manômetro ainda, é um gauge que está lá no lugar. Tá. Então, o gestor da planta, ele não está olhando para o gauge. Quase não usa essa informação, nem usa essa informação. Né? Aí é que vem essa maravilha do século XXI, chamado Indy 4.0. Sim, né? Sim. Que justamente está fazendo essa conexão. Sim, não, muito interessante. Até porque eu vejo que a gente tem assim, até dois cenários na indústria. Um cenário que você tem uma indústria que ela tem os dados chegando no supervisório, então você tem esses sensores, você tem uma infraestrutura da indústria já chegando no supervisório, e ainda assim eu acho que tem espaço para a transformação digital melhorar, porque no supervisório as informações que estão ali, elas são utilizadas muito para processo, mas não para segurança, não para o intuito de NR13 até, se a gente for pensar. E a gente tem um outro cenário que as indústrias não têm supervisório, que daí o sensor está local, sei lá, ele está até ligado ali ou é analógico ali, ele nem está digitalizado esse dado, Exato. Que eu acho que é comum. E daí, realmente, você não está usando nem para processo, nem para nada esse dado que está sendo medido ali, né? Você está, nesse caso, só fundamentado na experiência de alguns profissionais ali que, às vezes, a gente brinca que não podem nem sair de férias. Exato. Porque o conhecimento todo, as informações todas, dentro de uma cabeça humana. Isso é muito arriscado. Isso aí é até um tema que até em outros podcasts a gente já vem trazendo, né? Que a transformação digital, ela é uma área estratégica para a empresa, porque você traz conhecimento para a empresa, na verdade, você pega o conhecimento dessas pessoas que sabem muito da empresa e dos equipamentos, coloca num software, então você coloca todo esse conhecimento dentro de uma caixa e você faz com que esse cara, se ele sair, se ele morrer, né, que essas pessoas geralmente são os mais velhos da indústria Sim. também, mas você garante que você vai conseguir
operar sem problema, sua inteligência ela vai continuar melhorando e não dependendo de poucas pessoas, né? E mais do que isso é a tecnologia da sua empresa. Você verificar a que pressão você está operando aquele vaso, para que a reação aconteça de uma forma adequada, que temperatura. Isso faz parte da tecnologia atrelada ao processo. Sim. Então, muitas vezes, de fato, é impossível que isso fique na mão de uma pessoa. Isso precisa ser empossado pela própria empresa para que isso seja dado continuidade. Eu estava até pensando, Fernando, com o nosso tema, né, antes da gente fazer o podcast, que eu falei que eu tinha muito interesse nesse assunto, e realmente tenho. Mas eu acho que tem muita oportunidade ainda nessa área, que é também agregar inteligência. Porque esses dados, eles estão na verdade, o primeiro passo é digitalizar os dados, e depois, de alguma forma, você tem inteligência para algum objetivo, seja ele, por exemplo, para essa parte de integridade, para NR13, ou enfim, até processo, como você disse, que eu acho que ainda não tem muita coisa sendo feita ainda nessa área. E eu diria que isso é mais do que uma visão apaixonada de alguém que gosta daquilo que faz. Isso é pragmatismo e isso é dinheiro em cima da mesa. Porque a partir do momento em que você começa a medir, começa a gerar um banco de dados, você tem à disposição sua um conjunto de matéria-prima, de números, né, para você criar mecanismos de manutenção preditiva, né? Ou seja, você vai saber o horário adequado de fazer aquela troca daquela peça, daquele vaso, aquela curva que normalmente é um lugar onde ocorrem perdas de espessura, né, por erosão ou por abrasão, e também você começa a reduzir drasticamente as paradas inesperadas da sua planta. Sim. Que gera muitas vezes a perda de todo um processo. Tem, por exemplo, empresas químicas que, se você parar o processo no meio, tudo aquilo que está dentro do sistema precisa ser jogado fora. Então, impacto negativo no meio ambiente, impacto em termos de recursos financeiros e, muitas vezes, fazer uma coisa sem um planejamento adequado, que também eu acho que é muito caro. Sim. Né? Você trocar o seu pneu num borracheiro tem um determinado custo de alguns instantes. Trocar o seu pneu numa estrada porque você não cuidou do seu pneu, experimente trocar, que daí você tem uma percepção. Aconteceu comigo esses dias. Você tem uma percepção de diferença. Né? Nossa, é muito diferente. Né? Você chega lá, não tem o que fazer. Você não tem nem poder de negociação, né? Porque Exatamente. você está na mão ali realmente do cara do trabalho dele. E nesse aspecto, com essa inteligência, com a transformação digital na NR13, você vê alguma mudança em termos até... Hoje em dia, o mercado de NR13 ele é muito grande. Isso Sim. Eu falo tanto para as empresas que estão envolvidas na prestação de serviço, seja com cálculos, seja com inspeções. Mas você vê que essa transformação digital, ela está mudando esse rumo? Eu vejo mais do que isso. Eu vejo que você, por exemplo, eu sou um PLH, né? Nossa empresa tem 3 PLHs, que na verdade essa sigla é profissional legalmente habilitado para dar ok ou não a um determinado equipamento. Nós temos orgulho de ter dado ok para a maior caldeira do mundo, que foi fabricada no interior de São Paulo. Então, eu vejo como sendo uma necessidade a gente estar o tempo todo olhando, aprendendo, observando essas modificações e levando essas modificações que são puxadas pelo mercado. Sim. São empresas multinacionais que chegam com pacotes de solução que precisam ser incorporadas dentro dos rigores da norma. Então a norma ela é sensível a isso. A norma ela tem três setores: setor governamental, setor dos trabalhadores e empresarial, que conversam entre si e fazem as alterações em prol da segurança, mas levando em consideração todos esses aspectos das modernidades que estão chegando. Né? Então são instrumentos hoje totalmente digitais que substituem, por exemplo, aquele gauge, aquele famoso Sim. manômetro, né?
com o fundo branco, ponteiro, um vidrinho, aquilo lá está deixando de existir e é plenamente aceito pela NR13. Sim. Outros aspectos também estão sendo aceitos e constantemente debatidos. Então, eu estou muito empolgado com isso, né? Tá. É aquela empolgação de ver que hoje a sociedade industrial brasileira é madura para conversar esse assunto, fala muito bem a respeito dos códigos internacionais que dão suporte. Nós não temos um código de construção brasileiro, né? Mas a gente não precisa ter, visto que o mundo hoje, né, tem bastante exemplo, winner, né, vencedores, né? Então, vamos adiante. Exato. E eu acho que a gente, com isso, tem a oportunidade de dar um upgrade muito bacana e indispensável para a indústria brasileira continuar fazendo parte dessa globalização, internacionalização que é necessário hoje para você viver no século XXI. Tá. Né? Então, me agrada muito tudo isso que está acontecendo. Né? Tá, legal. E eu acho que fica aqui um apelo, acho que muito positivo, para que os profissionais que, de certa forma, estejam envolvidos em qualquer dessas etapas do setor industrial, seja projeto, materiais, metalurgia, né? Inspeção, fabricação, operação, instrumentação, tudo isso é um convite gigantesco para a gente continuar evoluindo. Porque em cada área do que você falou também, né? No projeto, na inspeção, na fabricação, em todas essas áreas se pode... A introdução da transformação digital também ela é uma realidade, né? Não é só em um lado, né? Acho que isso aí engloba uma área muito maior, assim, né? Se você abrir, né, todos aqueles quesitos da indústria 4.0, né, você vai ver lá a utilização, por exemplo, de robôs colaborativos. Sim. Isso hoje é fortemente utilizado na indústria, sim, em termos de fabricação, né? Sim. Soldagem e todos os aspectos relacionados à pintura. Sim. Tudo isso é muito utilizado. Se você vai para o IoT, ok. Se você vai para a inteligência artificial, ok. Big Data, ok. Big Data hoje você tem desafios e custos ocultos, só pegando a parte de manufatura e não pegando o usuário final, só a parte de manufatura você tem uma série de custos ocultos que você só consegue trazer para cima, para a superfície, a partir do momento que você trabalha com banco de dados. Tá. E você consegue gerar algoritmos genéticos ou clusterizações para você conseguir detectar onde é que estão os seus gargalos, né? Legal. E isso é feito já no primeiro mundo. Sim. E a gente precisa perceber no Brasil que nós temos toda a competência para fazer Sim, isso. Com certeza. O que nós precisamos fazer é isso que nós estamos fazendo. É fazer essa semeadura, esse papo, dizer que funciona, dizer que é lucrativo. Sim. Para que, digamos assim, a forma de pensar, né, do brasileiro, de se planejar, fazer alguma coisa realmente diferente e positiva, acabe se incorporando à cultura, né? Sim. Porque nós somos muito voluntariosos, nós somos muito trabalhadores, somos admirados no mundo inteiro. Com certeza. Né? Se a gente incorporar esta qualidade, que é a qualidade do planejamento e visão estratégica, né, eu acredito que a gente fica realmente um dos grandes players do mercado global. Não, assim, eu acho que a gente tem que conversar mais também, né, sobre esses assuntos. A TEB tem muito interesse até nessa área para a gente explorar um pouco mais e englobar, fazer parte dessa transformação digital nesse outro mercado, num mercado mais estático. Acho que são coisas que a gente pode explorar juntos, com o conhecimento de vocês, com a experiência de vocês, a gente unir força, parcerias, que são pontos aí tão importantes para a gente evoluir, né? E aí, voltando um pouco, Fernando, a gente até... Você contou da sua história, você falou quando você abriu o laboratório, o LabMate, aí o laboratório foi comprado pela SGS, né? Você trabalhou mais um tempo, e aí depois você voltou a empreender com o Grupo Technic. O que é o Grupo Technic e o que vocês fazem hoje em dia? Tá.
Voltando só um pouquinho naquilo que você falou, que a gente tem muita coisa para conversar sobre esse assunto, eu acredito que a gente poderia ficar até às 8 horas da noite conversando aqui, a gente teria assunto, porque é um assunto muito rico e é um assunto muito importante de ser debatido e de ser partilhado, né? Na verdade, eu não abri o LabMate, na verdade eu me juntei a 2 sócios que já tinham aberto o LabMate, justiça feita, né? Eu me juntei a eles, o LabMate já tinha alguns anos, e aí a gente incorporou essa parte de inspeção e solda. Daí ele teve realmente a sua visibilidade que ele teve no passado, né? Legal. Mas foi sensacional, uma experiência maravilhosa. E eu acho que a história do Technique, ela começa com a própria palavra Technique, que é tecnologia em alemão. Uma vez eu estava na Alemanha fazendo uma atividade lá e passei do lado de um carro e estava adesivado alguma coisa Technique. Eu falei, nossa, o que significa essa palavra tecnologia, Technique, né? E aí o cara falou, isso aqui é tecnologia, né? Technology. E eu falei, é exatamente isso que a gente traz, né? É a fronteira do conhecimento, nós queremos estar ao lado da indústria para ser a primeira empresa que ele se lembre quando ele quiser alguma solução, né? Então, nós trabalhamos na engenharia básica, quando a gente sabe, a gente trabalha na conceitual também, trabalhamos no detalhamento de uma determinada planta, então nós somos a primeira empresa que chega junto ao investidor. Ao projeto mesmo. Ao projeto, ele fala assim, olha, eu quero montar uma planta de moagem de soja, né? Então a gente vai ajudá-lo, parceria. A gente vai ajudá-lo com engenharia em todas as etapas, a gente vai ajudar no que diz respeito a procurement, se ele precisar fazer compras, a gente ajuda na compras, a gente ajuda na supervisão da fabricação, né? Comissionamento, NR13, startup, e aí ele segue operando. Legal. Então, a gente observou essa necessidade no mercado brasileiro porque dentro das próprias empresas não existe mais espaço para um grande setor de engenharia. Salvo honrosíssimas exceções, como o Petrobras, que tem um corpo de engenheiros espetacular, e outros similares, e outras empresas, como o Braskem, que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, e eu não quero cometer injustiça aqui e dizer que é só Braskem, grandes empresas também têm seus departamentos de engenharia totalmente competentes, não podemos fechar o olho para isso. Claro. São pessoas brilhantes e com décadas de conhecimento, né? Hoje, as outras empresas, por conta das forças internacionais e mercado, não conseguem suportar mais setor de engenharia. Então, nós somos o outsource de engenharia das empresas do mercado brasileiro, né? Então, nós temos um corpo bastante interessante, procuramos manter os custos indiretos baixos, né? E por conta disso, a gente tem condições de ofertar uma solução muito interessante, né? Legal. E muitas vezes até em parceria com vocês, em parceria com outras empresas que são especializadíssimas nos itens que vocês trabalham. Legal. Né? Então, assim, vocês atuam como o conhecimento que vocês têm até por essa parte de inspeção, de normas, né, de fabricação. Vocês são um braço ali das empresas que estão fazendo esses projetos para estar lá do lado deles, por exemplo, procurando equipamentos ou ajudando eles na especificação de compra de equipamentos, vendo essa parte de projeto também, acredito que vocês atuem junto com eles, fazendo uma reunião, uma verificação e uma validação de projetos ou de análise, cálculos estruturais também, enfim. Exatamente. Todas essas áreas são atividades que hoje em dia vocês estão já conectados aí. E aí dentro dessa área, a gente estava falando até agora, né, pensando mais nos equipamentos que já existem nas empresas que já existem. E aí a Technique vocês vieram agora até principalmente para atuar nessa primeira parte. Como é que você vê a transformação digital agora nessa fase de projeto? Já tem diferença? Você o escopo dos equipamentos ele já é diferente do que era antigamente? Como é que isso está impactando? Isso está impactando ainda pouco por conta daquele assunto que nós falávamos há minutos atrás, né? Por quê? Porque
o pessoal brasileiro precisa se aproximar mais do que está se aproximando desses assuntos relacionados à indústria 4.0. A grade brasileira de engenharia, assim como grades de outros países também, não tem a velocidade de atualização que o mercado tem em termos de apresentar novas soluções, né? Então, acontece que os jovens saem hoje das universidades, salvo as exceções, necessitando pegar esse assunto em termos de inovação e correr atrás. Tá. E muitas vezes, quem ajuda a motivar, a provocar e a completar essa formação somos nós que somos da indústria brasileira. Então, nós temos também esse compromisso, né, de treinar internamente ou treinar essas novas tecnologias dentro das empresas já existentes. Então, por exemplo, em fabricação, tomemos fabricação, né? Quando você toma fabricação, muitas vezes você vê processos arcaicos ainda da década de 70 sendo utilizados e muito dinheiro sendo deixado em cima da mesa. Então, a indústria 4.0 ela traz um conjunto de soluções muito interessantes, né? Ela traz, por exemplo, metodologias de convergência de fabricação de caminho crítico que só é possível ser solucionado através dessas ferramentas, e a gente muitas vezes fecha o olho para isso, achando erroneamente que isso tem um custo muito alto. Sim. Não tem custo alto. E ele precisaria, talvez, ter uma noção de qual é o custo de não ter esse tipo de tecnologia dentro da empresa dele. Tá. Hoje, um robô tem um custo infinitamente menor Entendi. do que tinha 10 anos atrás, né? Por exemplo, para não estender muito o assunto. E esse assunto também vocês abordam com o próprio fabricante dos equipamentos, é um trabalho que vocês têm feito também. Também. Muitas vezes o pessoal percebe essa necessidade, vai formando, de certa forma, um network conosco, vai avançando na velocidade deles, que deve ser respeitada. A gente não deve impor nada a ninguém, mas a gente faz a apresentação da tecnologia, faz uma discussão a respeito de uma mudança de processo e deixa com que esses fabricantes amadureçam aquela ideia dentro, né? E muitas vezes a gente faz algumas parcerias e fala o seguinte, ó, a gente pode começar, eu gosto muito de usar uma metodologia que a gente tem na construção naval, que se chama espiral de projeto, né? Uhum. É como se fossem as cascas de uma cebola, né? A primeira aproximação que a gente faz com o cliente quando ele se demonstra interessado, a gente apresenta aquilo de uma forma geral. Fala assim, olha, me parece que você tem algumas possibilidades de melhoria, me parece que aquele aspecto e aquele outro. Quando você tiver interesse, a gente pode desenvolver um primeiro aspecto, uma primeira solução. E depois, se você perceber que é uma solução que deu certo, a gente pode passar para outro e assim gradativamente, né? E aí, como se você estivesse descascando uma cebola, né? Camada por camada, a gente vai se aproximando do ótimo, mas em etapas que ele consiga absorver. Legal. Tem muitos clientes que pegam isso de fato e percebem a lucratividade e aí vai adiante, porque percebeu. Ou, às vezes, esses clientes são até puxados pelos seus clientes finais. Entendi. Né? Por exemplo, uma automotiva, uma fábrica de tratores, implementos, ela, de certa forma, coloca isso como sendo um item diferencial para que o pessoal avance em termos tecnológicos. E essas empresas, Fernando, que você está comentando, na maioria elas são empresas familiares, ou até elas são, até para a gente, porque no fundo, qual que é a minha dúvida? Eu acho que quando a gente pega um cenário de manufatura, de fabricação de equipamentos, ou até esse tipo de indústria brasileira, acho que em muitos lugares a gente está defasado do primeiro mundo, se a gente for comparar com a Alemanha, né, que a gente estava até conversando anteriormente para fazer um comparativo com a Alemanha. Eu queria entender o porquê que a gente tem tanto essa diferença, se é uma questão cultural, se é falta de conhecimento, se é falta de investimento ou de apoio ou de linha de crédito, que muitas vezes o cara ele tem medo de fazer aquele investimento ali, né? Como que é o cenário, acho que até para a gente
balizar bem esse tipo de pergunta, porque eu acho também é muito diferente uma pessoa que ela está numa empresa familiar, que ela tem que tomar essa decisão, para uma empresa multinacional que o capital vem lá de fora e ele vai executar aquele projeto. São cenários bem diferentes quando a gente vê esse tipo de decisão que a pessoa tem que tomar. Mas o que você pensa disso? Veja só, nós temos hoje aqui no Brasil uma cultura predominante. Nós temos aqui também no Brasil um histórico, que é um histórico de ser um país fornecedor de commodities, e nós não temos também uma estrutura que promova, em termos governamentais, uma motivação para o avanço tecnológico. Sim. Né? Então, isso é a solução. A cultura predominante que eu digo para você é uma cultura de a gente, muitas vezes, achar que o mais rápido é o melhor. Sim. E aqui eu gostaria até de compartilhar com você, eu não sei se você conhece esse ditado, mas há um ditado japonês que diz o seguinte: se você tem 10 horas para cortar uma árvore, leve 8 horas para amolar o seu machado. E depois, em 2 horas, você derruba a árvore. Né? Muitas vezes, a gente tem aqui no Brasil uma cultura predominante, que eu não digo que é plena, mas ela é predominante, de você já pegar o machado da forma que você tiver e já vai cortar a árvore. É uma realidade. Sim. Né? Então, muitas vezes você precisa estar o tempo todo pensando no patamar estratégico para você se planejar, para você fazer essa movimentação e aí sim você fazer a implementação desse tipo de mudança cultural. Né? O que não vai ajudar? Essa questão de termos um conceito de sermos fornecedores de commodity. Ou seja, minério de ferro, soja, milho. Somos espetaculares nisso, mas isso não traz conhecimento para dentro da base brasileira. Exato. Né? Então, o desafio é justamente você ser autogerenciável, você se motivar a fazer isso, e de fato nós temos grandes antigos, a gente chamava, né, capitães da indústria, né? Antônio Hermílio de Moraes, grandes famílias, Matarazzo, que puxaram, né, essa questão toda, mas ela está muito mais focada no individual, naquela pessoa que é diferenciada. E cabe, digamos aqui, deixar essa palavra, né, de que se a gente teve a oportunidade de assistir, corra atrás disso de fato, porque isso dá certo. Né? O Antônio Hermílio foi um vencedor justamente por conta desse empreendedorismo, até lutando contra, muitas vezes, essa dominância desse, não, vamos vender ferro, minério. Não, vamos fazer uma siderúrgica. Né? Vamos sempre pelo caminho difícil, que dizem que é muito mais proveitoso. Legal. Né? Eu acho muito legal. Até nesse assunto eu percebi que lá no site de vocês têm uma linha de universidade, né? De academy lá que vocês chamam, né? O que vocês promovem lá? Que tipo de treinamento, de curso que vocês fazem? É o seguinte, percebendo justamente essa lacuna, né, que a gente falou da universidade, e aqui cabe, digamos assim, dizer que não é uma deficiência proposital, mas digamos, a velocidade diferente da academia e do mercado, né? Você muitas vezes muda uma grade, prepara uma matéria, quando você vai aplicar aquela matéria, mudou a tecnologia, né? Imagine, você lembra aquele celular que era o BlackBerry, né? Sim. BlackBerry teve uma vida curta, né? A fita cassete teve uma vida curta. Sim. E cada vez mais rápido. Então, o que a Academy faz, né, da Technique? Ela está o tempo todo se atualizando, se apropriando desses conhecimentos e disponibilizando. A gente vai aprender. Para a gente poder ser o treinador, o professor, a gente vai ao mercado rapidamente através de parceiros que nós temos, né? Como vocês, como uma fábrica de controladores, como uma fábrica de válvulas, aprende com eles, monta os grupos e aplica esse treinamento para que o pessoal acabe chegando próximo ou alinhado com o estado da arte. Aliás, se você me permite um comentário complementar aqui muito rápido, já há rumores do surgimento do embrião da indústria 5.0. E a indústria 5.0 não é a chegada de mais tecnologia,
É como eu vou fazer para gerar a inclusão de profissionais humanos nesse novo mundo apresentado pela indústria 4.0. Isso é o que mais a gente discute, Fernando. É o que mais a gente discute, o que eu vejo até na implementação dos projetos de indústria 4.0. Eu vi uma palestra esses dias até que tinha um pilar, eu não vou me lembrar exatamente, mas era um pilar de tecnologia, dados e pessoas, né? Que faz... Pessoas são extremamente importantes para isso dar certo. E o que a gente vê, que é uma realidade realmente, é que não adianta você colocar tecnologia, só colocar tecnologia. Pode ser a melhor tecnologia do mundo, mas você tem que ter uma mudança cultural para a utilização dessas tecnologias. E aonde a gente vê a implementação dos projetos, dos nossos projetos darem mais certos, é onde a gente tem um engajamento maior das pessoas. Então isso daí vai alinhado com treinamentos, com conversas, com visitas. Então acho que a gente traz um pouco mais do espírito pessoal, que a gente até um pouco perdeu na pandemia, assim, ou ficou um pouco mais distante. A gente, por um momento, talvez a gente achou que ia resolver tudo digital, mas eu acho que a gente está voltando agora também para falar, opa, as pessoas precisam estar integradas e a gente precisa trabalhar muito as pessoas para que isso dê certo. Então, assim, eu assino embaixo, eu vivo isso todos os dias, vendo realmente que a gente precisa ter uma atenção muito grande para as pessoas. A gente precisa fomentar os encontros, fomentar as trocas para a gente conseguir justamente perceber aquilo que eles têm para agregar para a gente, aquilo que a gente pode disponibilizar. Né? E esse é um hábito que a gente precisa estar cada vez mais reforçando aqui no Brasil. Né? A criação de eventos associados a debater um determinado assunto. Né? Legal. Então, por exemplo, como presidente da ABS, se você me permite só falar, é uma associação sem fins lucrativos, nosso trabalho é voluntário, mas vai acontecer agora, nós estamos gravando esse podcast aqui, antes de acontecer o Consolda, que é o Congresso Brasileiro de Soldagem na Universidade Federal de Uberlândia. Lá, todos os profissionais de soldagem e acadêmicos de soldagem se reúnem para passar 3 dias conversando sobre isso. Que legal. Sobre conhecimento, sobre pessoas. Muito bom. Sobre como um pode ajudar o outro. Né? Muito legal. De novo, né, a liderança ela só pode existir na medida que parceiros dão as mãos para conseguir fazer isso. É um ambiente colaborativo. É um ambiente colaborativo onde a gente não consegue ser especialista em todas as áreas, e se a gente quiser chegar mais longe, essa parceria ela é inevitável para que a gente possa, cada um ser melhor aonde realmente é especialista, e junto a gente de alguma maneira conectar isso para um bem maior. Né? Acho que é bem isso daí. Muito bom, Fernando. Muito, muito legal o papo. Aí, você tem mais algum ponto? Quando você falou de parceria, eu me lembrei de uma coisa, né? Uma vez um cara me perguntou assim, tá, ok, você não parou de estudar desde que você começou, e você se transformou num especialista ou se transformou num generalista, né? E, de fato, se eu tivesse parado de estudar quando eu me formei, em 1984, eu conheceria somente 20% dos materiais metálicos que existem hoje. Ou seja, 80% dos materiais metálicos, ligas metálicas, foram criadas depois de 84. Interessantíssimo. Então, por isso, é uma obrigação minha tomar sorvetes, me divertir, curtir meus filhos, meus netos, minha esposa, meus amigos, né? Mas também permanecer na linha, na fronteira do conhecimento. Legal. Todos nós temos essa obrigação. E como que funciona essa questão? Generalista ou especialista? Eu até utilizaria a letra T de TEB, T de Technique, né? Eu acho que ela exemplifica bem, né? Então, por exemplo, naquela parte horizontal, ou seja, você precisa de fato saber um pouco de cada assunto relacionado ao tópico que você trabalha.
Então, você trabalha com indústria, você precisa saber um pouco de instrumentação elétrica, um pouco de fundação, um pouco de mecânica, um pouco de rotativos, um pouco de estáticos. E aí, o corpo da letra T, novamente de TEB e de Technique, a linha vertical é onde você vai se especializar. Aí você vai se aprofundar num determinado item. Legal. Por exemplo, projeto de equipamentos pressurizados. É uma especialização. Né? Inspeções não intrusivas. Big Data. Quando eu falo Big Data, não é o banco de dados, é o tratamento do banco de dados. Né? Instrumentação, sensores. São todas colunas, né, da letra. Você pode escolher o que vai fazer parte desse vertical. Mas saiba um pouquinho de cada um dos outros para você poder fazer essa conexão final. Né? Isso é essa parceria. Né? Com então certeza. A gente usa muitos parceiros para a gente poder aprender e compor. Né? Isso daí vem até... Está muito alinhado com a pergunta que eu ia te fazer, que seria... se a gente for pensar num profissional que ele está se especializando agora, aonde que ele teria que se aprofundar e estudar mais. Né? Mas você respondeu bem. Mas até um outro ponto sobre essa visão de futuro, com toda a experiência que você teve e as mudanças que você acompanhou nessa trajetória. Quando a gente pensa em NR13 e a gente pensa nessas várias vertentes que a gente falou, você acha que alguma coisa vai mudar drasticamente? Então, quando eu falo isso, algum emprego vai acabar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A gente vai acabar com inspeção, com inspetor de ultrassom. A gente vai acabar com líquido penetrante. Eu sei que essa pergunta ela pode ser meio cabulosa, mas você tem alguma visão sobre isso? Não, ela não vai acabar, mas ela vai ser complementada fortemente por outras inspeções que estão chegando forte no mercado. O que está chegando até para... A avaliação de imagens com altíssimo grau de acurácia, por exemplo. Né? Através de drones, você consegue fazer o visual hoje, por exemplo, num tanque API 650 e fazer um tratamento de imagens chegando até a um finding, uma detecção de corrosão severa, intermediária ou leve, através de imagem. Legal. Isso gera mais rapidez, mais segurança, o cara não precisa andar em cima de um teto de tanque, que é perigosíssimo, né? Mas, classicamente, ainda a gente não abandonou, por exemplo, a fórmula de Bhaskara ou Pitágoras. Não vamos abandonar o LP, não vamos abandonar a inspeção local, mas ela vai ficar muito mais eclética no que diz respeito a compartilhar esse espaço da inspeção por outras metodologias que estão chegando no mercado. Né? E você acha que tem espaço até para essas inspeções que já existem hoje? Se a gente for pegar as tradicionais, líquido penetrante, partícula magnética e ultrassom, para tirar um pouco do trabalho manual, operacional das pessoas e introduzir tecnologia? Não sei se isso já está acontecendo ou não. Está acontecendo, mas sempre tem espaço para os professores pardais, claro, né, continuarem evoluindo. Né? Claro. Existem hoje radiografias automatizadas, radiografias digitais, ultrassonografia mecanizada, automática, líquido penetrante mecanizado também, e é um espaço que eu costumo brincar, né? É como aquele travesseiro que você puxa uma pena, sai uma galinha de dentro do travesseiro. Ou seja, se você entrar no universo da inspeção, você vai ficar maravilhado com a fronteira do conhecimento nesse segmento avançando fortemente. Agora eu pergunto para você, você acha que a academia, as universidades, têm condição de estar apresentando isso aos seus estudantes? Não tem. Então, fica aqui o nosso convite. Participe de eventos. Eu sou uma pessoa que gosta muito. A cada 2 anos eu vou para a Alemanha na feira de soldagem, tem feiras nos Estados Unidos. Aqui mesmo no Brasil nós estamos transformando nossas feiras em feiras mais maduras, em feiras mais profissionais. Né? Muitas vezes ela tinha um caráter somente comercial, que não tem nenhum demérito nisso, mas ela está ficando mais técnica. Então a gente precisa promover essa movimentação, essa agitação mais intensa no mercado, para a gente, de fato, mexer na cultura. Interessante.
Bom, Fernando, muito obrigado pelo bate-papo aqui. Acho que a gente vai ficando já no final. Para mim foi muito enriquecedor. Eu tenho, como eu disse, é um assunto que eu tinha muita curiosidade de debater um pouco com você. Eu acho que, como a gente comentou, a gente pode ficar horas conversando sobre esse tema, sobre como que a gente pode levar a transformação digital para a NR13. Acho que tem muita coisa para acontecer ainda e eu vejo que você é um grande entusiasta desse mundo, de trazer o conhecimento para as pessoas, tem muita experiência, todos esses trabalhos que você vem desenvolvendo também à frente de associações, ou como você disse, de educação no final das contas, promovendo essa educação, é muito interessante, é muito bonito de se ver, e eu acho que no final das contas é uma coisa que a gente também sempre fala no podcast, que a tecnologia, a gente trazer mais conhecimentos para as pessoas é o que vai fazer o nosso país ser melhor. No final, sair da mão de obra, só da operação, mas trazer mais conhecimento, trazer um nível intelectual maior para as pessoas. Isso daí, consequentemente, a gente vai ter salários melhores, educação para os filhos melhores, e assim a gente vai construindo um país melhor. Então, eu realmente acho que o trabalho que você faz, ele é muito importante para o nosso país no geral. Eu só vou adicionar uma coisa no seu comentário aí. Eu gosto de passar conhecimento naturalmente, mas eu gosto de aprender, né? E eu sou muito, assim, ávido, né? Por ser uma pessoa curiosa. Eu acho que o mundo, ele facilita as coisas para os curiosos, né? E também, adicionando ao que você falou tão bem, eu acho que a mudança do país, ele passa pela sala de aula. Uhum. Seja ela no ensino fundamental, seja ela no ensino superior, ou seja na formação continuada. A gente só muda uma cultura a partir do momento que a gente tem robustez na educação, seja ela qual for, né? Então eu acredito que o caminho está aí para quem quiser abraçar. E a gente, com essas iniciativas todas que nós temos, estamos sempre à disposição, né? Para a gente poder ajudar a dar as mãos e vamos fazer remar esse barco gigante que nós temos à nossa disposição. Muito bom, né? Fernando. Para quem, nós vamos deixar também o seu LinkedIn aqui na descrição desse vídeo, para que as pessoas possam te contatar, possam conversar com você. E aí, enfim, você é uma pessoa super aberta para... Eu espero que você receba também esses comentários e que a gente possa trilhar esse caminho num futuro melhor para o nosso país. Muito obrigado por ter falado aqui com a gente, ter explicado todos esses pontos. É sempre um prazer estar com você, Fernando. Guilherme, é uma satisfação estar aqui com você também. E vamos para os próximos desafios juntos, tá bom? Valeu. Muito obrigado, um abraço. Bom, pessoal, então acaba por aqui mais um Teb Talks. Espero que vocês tenham gostado da transformação digital aplicada ao NR13 com o Fernando Lescovar. Valeu!